Olá, pessoal. Ricardo Burgos aqui. Bem-vindos a mais um episódio de Perspectiva, um programa onde eu converso com artistas que me inspiram e que aguçam a minha curiosidade e tento descobrir como eles chegaram onde chegaram e como se mantêm lá. No episódio de hoje eu converso com a atriz e produtora Poliana Leixo. Ela elabora sobre como seu processo se transformou e continua se transformando ao longo dos anos em que trabalhou como atriz mirim na Globo e depois disso, quando decidiu encontrar um novo rumo para sua carreira. Ela nos conta como foi trabalhar com o vencedor do Oscar, Armando Bó, durante a série da Amazon El Presidente, que, segundo ela, foi uma das melhores experiências da sua vida. Poliana é uma atriz curiosa, instintiva e compromissada com a verdade. E aqui comigo hoje ela destrincha o seu processo como atriz e como ela se mantém conectada ao seu propósito. Poli, já tá com quantos anos de carreira? 16. 16, velho? 16, deixa eu fazer conta que Você eu tá sou com de quantos humana. Eu tô com 27, fazem 16 anos. 17, caraca, tu começou com 11. Minha primeira Meu novela. Deus do céu, que louco. Poli, é um prazerzão te ter aqui, de verdade. O prazer é meu, Ricardo, é sério. Maravilha. Eu admiro muito você feliz, em muitos muito lugares feliz. da vida, assim. Você Maravilha. sabe. Cara, antes de tudo, eu queria falar sobre... que a gente fala muito sobre isso. A gente fala muito. A gente fala muito, primeiro ponto. E uma coisa que eu queria falar é como ator, como atriz, a importância de ter uma comunidade, né? Sim. Eu tinha muito isso lá na Playhouse West, em Nova York, essa coisa de atores juntos, colaborando e fazendo coisas juntos. E quando eu voltei pra cá pro Brasil, eu fiquei meio órfão disso. Uhum. Como é que é isso pra você, esse senso de comunidade? Você sente a mesma forma? Você sempre teve isso? Você sente que você sempre buscou? Como é que foi? Eu acho que isso tem etapas, né? Eu comecei muito nova, eu era criança e eu sou carioca, mas eu fui pro sul muito cedo. Eu tinha 2 anos de idade, então eu fui alfabetizada lá. Eu fiz teatro lá. E eu vim pro Rio de Janeiro trabalhar na Globo num momento que era muito atípico pessoas de fora trabalharem aqui no Rio de Janeiro. Tanto que não tinha um sistema muito claro, né? Do que tava acordado, do que é certo, do que… porque, por exemplo, eu tinha 11 anos, eu tava me mudando, então a Globo teve que arcar com muitas coisas, com escola, com coisas assim que Eles não tinha um arcavam com isso sistema. na época? Sim. Com toda a sua estrutura pra Naquela você época, viver ali. eu realmente não sei como é isso hoje em dia. Não, hoje em dia não deve ser mais. Mas naquela época foi assim, também teve um lugar da minha mãe, minha mãe que começou ali, né, gerenciando tudo. E ela falava, minha filha tá saindo da casa dos pais, onde ela não paga nada pra trabalhar. Não faz sentido ela trabalhar e pagar a vida dela dessa Sua forma. mãe fazia o papel de sua agente na época. Sim, Legal. por um tempo, até eu mesma saber pra onde eu queria ir, me Claro. sentir segura, tudo. Foi ela. E acho que foi muito bom também pra eu ter o meu tempo de entender as coisas. Mas como eu sempre fui muito a única criança, né, das novelas, era muito… Eu nunca trabalhei, eu nunca fiz malhação, eu nunca tive essa coisa de trabalhar com pessoas da minha idade. Eu fui trabalhar com gente da minha idade quando eu virei adulta. Sim. Então, eu era rodeada de pessoas que eu podia trocar, aprender. Mas essa conexão, ela tem um limite por conta da idade, sabe? Tem assuntos que adultos não vão falar com criança. Sim, sim, sim. Então, eu acho que essa primeira etapa parecia um sonho, essa ideia de troca, de coletivo. Que você sempre ansiou por isso? Ou não? Eu Ou acho não que era eu uma coisa sou muito uma clara? pessoa do coletivo, na Aham. vida, assim, não só Sim. no trabalho. Eu gosto de gente, eu gosto de percebo conversar. Você sabe disso muito bem, eu falo pra caramba. E eu acho que a coisa mais interessante que tem na face da Terra é o ser humano, né? Apesar dos apesares, a gente tá destruindo o planeta, o ser humano é muito interessante. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu estiver no banco, você sentar do meu lado e você me der assunto, eu vou conversar com você. Eu gosto. Uhum. E eu sentia muito essa necessidade de troca sobre trabalho, sobre processo, porque eu acho que a gente tem uma posição ainda aqui no Brasil como ator de uma pessoa, ainda num lugar muito passivo, Uhum. sabe? Uhum. Sendo que a gente é uma fatia dessa produção, dessa indústria toda, que tá com a cara ali a tapa, né? E muitas coisas caem sobre os nossos ombros, mas a gente não fala sobre elas. A gente não fala sobre A gente não as divide, né? angústias, as questões salariais,
o que eu considero justo, o que eu não considero justo. A gente nunca se organizou enquanto comunidade, porque a gente nem se vê dessa forma talvez ainda, Uhum. Pra ter um sistema. E a gente saber como que as coisas serão em cada trabalho. Porque existe um sistema que a gente fez parte Uhum. de decisões, de tomadas de decisões. Sim, sim, sim. Então eu sempre senti muita dificuldade. Tanto que eu acho que agora que eu estou começando a abrir mais esses diálogos, porque eu consigo, através do drama até isso, foi maravilhoso, de encontrar pessoas dentro da nossa área que se sentem dessa forma. Que se sentem dessa forma e que pensam da mesma forma, no sentido de ter os mesmos anseios, têm as mesmas frustrações, as mesmas vontades, as mesmas ambições, né? As mesmas críticas. Eu acho que é muito importante a gente debater sobre as coisas. Essa ideia, primeiro, que eu acho que a gente tem que ter de indústria, de entender que isso é um trabalho, de que isso faz parte de uma economia, que gera muito dinheiro e poderia gerar mais ainda se a gente entendesse talvez as coisas dessa forma. E depois disso, entender que somos, dentro dessa indústria, coletivos. Tem os roteiros. É uma arte colaborativa, cara. Exato. Colaborativa e que tem que ter diálogo. Porque eu sempre falo isso e é real, assim. É muito bonito você ver uma pessoa indo bem numa cena, né? Fazendo um solo. Isso é incrível. Agora, o que é arrebatador é você ver cenas boas. É você ver um cangaço, que não é um ator que é bom, é todo mundo brilhando. Entendeu? E há uma troca real acontecendo ali, né? E dentro e fora das câmeras. Porque pro cangaço ser o que ele é, não é só um elenco afiadíssimo. É uma produção inteira muito afiada, sabe? Desde e muito a pré unida. até após, com certeza. Isso é uma característica que eles têm, assim. Eles são unidos. Cangaço é um acontecimento. É um acontecimento. Há muito tempo eu não vi algo tão potente assim. Nem eu, sinceramente, assim, o que a Alice faz pra mim, eu mandei mensagem pra ela quando eu assisti, Carvalho, eu falei, Alice, você é minha religião agora. Primeiro que eu tô louco pra trazer ela aqui pro programa, e ela tem uma coisa, que se ela vier eu vou falar isso pra ela, que é, eu vendo ela em cena, me lembra muito as histórias que eu ouvia na época de escola sobre o James Dean, né, que tem uma coisa, olha que coisa louca isso. Olha. James Dean é por instinto, né, ele estudou, mas quando ele tá atuando em cena, ele tá muito conectado com os impulsos e os instintos dele ao ponto de Elia Kazan, em alguns momentos, se você pega e assiste um filme chamado East of Eden, que acho que tá na HBO Max, que é um dos 3 filmes que ele fez antes de morrer, mas tem momentos desse filme que o diretor de fotografia chega pro Elia Kazan, que dirigiu, e fala assim: o James Dean não para de se mexer. Eu não consigo seguir ele com a câmera. Aí o Elia Kazan, sendo um puta diretor, e um puta diretor que tem uma sensibilidade com atores, né, que dirigiu Marlon Brando, né, ele chega e fala: vamos abrir o plano e deixar fazer o que ele quiser. Olha que maravilha isso. Succession é muito baseado nisso, né? Tem isso também, de deixar os atores fazerem o que você quiser e seguir com a câmera. Mas o que ele diz é, vamos abrir. Em vez de fazer um fechado, vamos fazer um aberto, porque a gente não tem como controlar o gênio dele, né? O nome do filme é Vidas Amargas, eu acho que está na HBO Max. Enfim, ou seja, olha que maravilha isso. Você tem um diretor com esse nível de sensibilidade de abrir o plano e deixar o James Dean fazer o que ele quiser. E eu vejo isso muito na Alice. Eu não sei se é esse o processo dela, mas eu fico muito curioso. Eu sou louca pra saber como que ela construiu aquilo. Eu acho que tem um lugar de uma força inata dela. Você vê que ela tem uma estrela mesmo, assim. Que é por instinto. Você vê que é tipo... Eu não vejo uma atuação premeditada, doce. Né? Não. Quer dizer, é uma atuação imprevisível. É isso que nos atrai. Eu acho que ela me pareceu muito... Eu acho que, assim, eu vendo de fora, me dá a sensação de muita ordem. Ela tinha uma organização do que ela precisava fazer. Mas ela não queria ter um controle. Não tem Entende? controle. É organizado, tem coisas que ela faz ali que não tem controlado. como ser ensaiado. Não. Tá entendendo? Porque é do momento que ela responde... O episódio eu me arrepio. Eu assistia berrando, eu juro por Deus. Eu berrava. Eu terminei ontem o 5º episódio. Nossa. Aquele plano sequência pra mim, eu juro, eu assisti com meu namorado e falava, você está vendo que eles não cortaram? Eles não cortaram! Ele tá muito tempo com essa câmera pra sobe e desce. Muitas coisas acontecem. O cara tem que ser muito bom. É isso que eu falei, tipo, a equipe é muito afiada.
E ela dá um show na série inteira, mas aquele Ela dá. quinto episódio é de… Eu não vi ainda o resto, então não spoilers. Nossa, mas eu acho que é o grande auge, assim. O quinto episódio, realmente, ele foi um banho pra Ela é minha foda. alma, assim. É um presente O que ela nos final do dá, episódio… assim. E você sabe que é ela que canta, né? Ela canta, naquele quinto, o quinto é o que ela canta ali no carro, né? Que A vem Espumas ao música Vento. Espumas ao… Então, mas é uma trilha sonora dela e do Pedro, né? Da Alice e do Pedro Lamin, que são… Sim, Os sim, sim, personagens sim, são sim. pares românticos. E ela que canta aquela música. Eu até queria saber como é que chegaram nesse lugar, porque essa música… Não sei, eu não consigo imaginar nada melhor, sabe? E é isso que é gostoso de um trabalho coletivo e que eu sinto que cada pessoa fez parte de cada processo. Porque houve uma conversa, sabe? Sim. O ator tá envolvido nos outros processos e as pessoas se envolverem nesses processos também do ator, sabe? Porque isso Tem que acontece. haver comunicação. Tem. De novo, é uma colaboração. É uma criação conjunta, né? Tipo, por exemplo, em Dom, a caracterizadora Mariá, ela foi crucial pra eu montar a personagem. Porque Total. ela criou a estética, como ela é visualmente. E tem uma questão temporal, né? Se passa em 2004, então entender o contexto de uma Quase menina… de época já, né? É quase 2004. de época. E ela é uma menina da Rocinha, né? Então, tipo, Aham. quase um mundo à parte ali. Porque a galera da Rocinha, senta na Rocinha, tem tudo lá dentro. Aham, sim. Se você não quiser, você não precisa sair de lá. Então é uma loucura, assim, porque foi muito impressionante poder fazer esse trabalho com ela também, de escutar como que ela imaginava, como que o Breno imaginava. Eu entro no finalzinho da segunda temporada, então a gente ainda tinha o Breno ali, consegui escutar Que dele. pena que você não conseguiu trabalhar com ele e… Nossa, e é você muito foi tão louco, cedo. porque eu não consegui nem assim, a gente se encontrou em alguns momentos. Eu encontrei ele no Rio de Janeiro, que a gente se conheceu. E foi uma semana antes dele falecer até. Foi muito louco isso. É verdade. E eu tive um breve momento, assim, de falar com ele o quanto eu tava ansiosa, sabe? Pra Por esse terceira. momento. Porque, cara, ele me aprovou, assim. E ele me aprovou pra uma personagem que eu vou ser muito sincera. Eu mesmo, quando eu fiz aquilo, eu falei, gente, sabe, será que realmente eu sirvo? Foi um pouco tipo Wagner Moura quando fez Narcos, assim. Tipo, eu tinha certeza que em algum momento alguém ia falar, gente, que viagem, né? Porque eu sempre fui colocada numa caixa e que eu queria sair, mas que… Sabe quando você começa a me acreditar um pouco de tanto que repetem uma coisa pra você? Sim. E eu ser colocada nessa caixa de fazer uma menina de periferia… Que é completamente diferente de tudo que você já fez. Sexual, totalmente diferente do que eu fiz de mim, da minha realidade, de tudo, assim. Porque eu sou muito moleca, eu tenho o meu outro jeito de… Eu fiz rios por causa dela, né? Eu entrei pro Estileto pra aula de dança por causa da personagem. Eu vi que você tava fazendo essa aula. Foi por causa dessa personagem? Foi. Que legal, cara. Como a gente teve um salto, assim, tipo, de uma temporada pra outra, eu tive, pela primeira vez, muito tempo de preparação. Então, eu consegui fazer uma preparação muito além Vocês tiveram quanto tempo de preparação? De preparação com a produção, foi 1 mês e meio. Mas preparação que eu digo também, assim, de tempo, né? Pra me preparar até a gente chegar no fato ali da pré-produção, tal. Com a preparação com a Maria Silva, que foi a nossa preparadora. Eu tive 1 ano. Então eu me joguei. Eu tive 1 ano, amigo. Cara, isso é um luxo foi que a gente não tem geralmente. E foi o que eu senti. Que legal, e cara. aí eu me joguei de cabeça, assim, tipo… Porra, irmão. Eu falei, não, eu preciso… Eu fui muito no corpo, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito sensorial. Tanto que eu gosto de música, eu gosto das coisas mais sensoriais mesmo. E o que eu queria com ela, na verdade, era encontrar um corpo que fosse sensual e até sexual mesmo, porque ela não é só sensual, ela é sexual. Mas de uma forma que eu me sentisse confortável. Tá. E aí eu O que fui você pra quer dizer com dança. isso? Porque eu acho que o meu entendimento de sexy é muito diferente do entendimento de sexy dela. Ela é mais… Ela se insinua, ela é mais explícita nas coisas. E pra mim, a sensualidade tá numa coisa mais implícita. Mas Claro. assim, não é sobre mim, é sobre ela. E eu acho que a dança no salto, né? Porque o Estileto é no salto. É me muito deu… sensual, É né? muito sensual. E é muito sexual também, de certa forma. Muito. Porque tem o imaginário do polidense, do striptease, Existe já, tem isso. E poder me ver daquela forma foi… Eu nunca tinha me visto daquele jeito. Quando eu me vi dançando a primeira vez, eu falei, gente… Que legal. Sabe, é por aí. Olha só, a gente E isso tá te chegando. ajudou a encontrar a essência dessa personagem. A essência A eu forma como precisava você anda. saber o que é você sentir absoluto controle
da sua sensualidade. Eu acho que o estileto me deu isso, sabe? E você não tinha Eu nunca fiz esse essa confiança, exercício. talvez, Vou te anteriormente. falar, não era uma questão de confiança. Eu acho que era uma questão de consciência. Eu nunca Consciência. fiz isso de uma forma consciente. Eu nunca fui sexy de uma forma, tipo… Querendo ser sexy. Eu quero ser sexy entendi, agora, entendi. sabe? E essa personagem faz uma escolha consciente de… Ela faz. Ela utiliza disso pra existir. Uhum. E conforme eu e a Maria Silva, a gente foi conversando, assim, né? Maria Silva é a preparadora do Dom, que é maravilhosa. Uma grandíssima… Assim, um grande encontro, assim. Eu quero muito trabalhar com a Maria de novo. Ela é muito legal de trabalhar. Que legal. Ela é incrível. E Uma ela pessoa faz preparação pra coisas incríveis também. Que Ela é maneiro. muito boa. Uma pessoa que entende o seu processo e respeita e vai junto com você em vez de chegar e… E ela fez exercícios tão legais que eu nunca tinha feito, sabe? É Teve mesmo? um que foi muito bacana, não sei se você já fez, mas tipo… A gente estipulou a idade. Primeiro ela falou assim, quantos anos ela tem? Porque eu não tinha uma idade Certo. definida. Então acho que ela tem 25, um pouquinho mais nova assim do que eu. Aí ela falou, na minha cabeça ela tinha 23, mas então vamos de 25. Aí ela falou, agora eu quero que você fale. É aquele exercício que você fala tudo que vem na sua cabeça sem interrupção? Sei. Você já tinha me falado sobre isso, eu acho. É. Mas eu… E eu fiz isso com ela. Eu tinha que contar a história dela em 25 minutos. Como eu se tinha você não que pudesse falar se sem parar podar. por 25 minutos. Entendi. Não, eu não podia parar de falar. Ela falou, se você não souber o que falar, você fala qualquer coisa que tá na sua cabeça sem sentido mesmo. Mas você tem que falar sem parar por 25 E minutos. qual o propósito desse exercício? Ver o que vem intuitivamente. Certo. Eu gosto desses processos de conscientizar coisas intuitivas e inconscientes. Eu acho, pra mim, isso funciona muito bem. Eu acho que mais, né, faz muito isso, né? Certo, sim, faz. E… De uma forma diferente, mas faz. De uma forma mais, assim, sistemática. Mas foi muito legal, porque eu gosto que me peguem de surpresa. Porque eu gosto muito de me preparar, sabe? Também, Então, quando ela virou pra mim e fala… Conta a história dela aí por 25 minutos. Eu falei, cara, eu tinha uma história, mas assim, eu tenho que ficar 25 minutos sem parar de falar. Caraca. E tinha que, tipo, ter um início, meio e fim. Então você tinha que estar muito atento, uma sabe? improvisação ali pra criar uma história pra você, né? Muito. E aí você acaba descobrindo coisas sobre você, sobre você, quando eu digo sobre você, sobre A aquela pessoa que você tá vivendo. É. Tanto que eu não falava, ai, a Kelly, nananana. Eu falava, eu nasci em tal lugar, e nananã, e tatatã. E aí foi interessante. Que eu acho que é importante que nos aproxima daquela pessoa. Sim. Eu tenho um pouco de receio em falar, quando eu tô trabalhando numa personagem, eu tenho um pouco de receio de falar, aquela personagem, ela teria feito isso, ela faz aquilo, porque é o meu processo, eu me distancio daquilo. Quando eu me coloco, isso vem muito demais, né, também, A única coisa que eu faço em treinamento terceira que eu passei. pessoa é quando eu vou assistindo. Eu detesto me ver. Aí eu falo, eu vou ver ela. Vai ver ela, muito bom. Porque eu não tô me vendo, entendeu? E você se assiste? Você se assiste no vídeo assiste no estou… set? Então, essa coisa de assistir no set, eu por muito tempo, vou ser sincera, eu não assistia. Porque se eu não gostasse, eu ia levar aquilo comigo pra casa e eu ia, tipo, ficar muito tempo remoendo isso. E aí, com o tempo, eu consegui… Eu estou nesse processo até, acho que eu melhorei, mas eu ainda me considero nesse processo porque eu acho que eu ainda preciso melhorar nisso. Certo e errado. Não, mas é uma questão de resultado, não é nem sobre… Eu sempre penso no resultado, assim. E é sobre isso, no fim das contas, é o meu trabalho. Eu preciso ver o meu trabalho e não ficar num lugar pessoal, de tipo, eu achei isso, eu achei aquilo. Não, total, olhar de forma prática e profissional que eu posso melhorar naquele momento. Você não sente que talvez possa… Não sei. Aí eu Pode ir. Vem. Tô querendo… Joga no peito. Porque eu já tô trazendo um pouco pra mim, né? Eu não gosto de me assistir porque… lá na hora, porque eu acho que pode impedir certos impulsos e me fazer ficar engessado numa forma de fazer. Se eu gostar de algo, falar… Se eu gostar de alguma coisa, conscientemente eu sei que eu não devo repetir exatamente a mesma coisa, mas inconsciente eu fico com medo de eu querer repetir aquele take bom. Isso é uma merda, porque vai sair uma merda. Querer fazer de novo, querer acertar. É. Isso é ruim, né? A gente quer errar, na verdade, o tempo inteiro pra poder ver o que vem de impulso verdadeiro, de instinto, né? Uma coisa que você falou no Mais, né? Eu fiz o seu curso, né? Pra contextualizar quem Sim, tá ouvindo. Isso me marcou demais. E eu, tipo, literalmente passo essa palavra pra frente. Que foi que alguém que você trabalhou
trabalhou com o Brad Pitt. E os melhores takes do Brad Pitt, a câmera não tava nele. Não porque tava ele nele. aproveitava esses momentos pra explorar. Essa história é Isso maravilhosa. foi, assim, um divisor de águas na minha vida, Essa juro história é pra maravilhosa. você. Porque a gente trabalha com muitos atores, na maioria das vezes, que fica guardando o melhor pra quando a câmera estiver virada pra ele. Quando que o Brad Economiza. Pitt tem um nível de generosidade com o outro ator, quando ele não tá sendo filmado, que é tipo, cara, vou experimentar e dá pra aquele ator opções também pra ele poder viver comigo aquele momento verdadeiramente e não ficar guardando o melhor pra depois. E o que é melhor, né? Na cabeça da pessoa, melhor é acertar. E me isso, pegou muito cara, mais no lugar também de, tipo assim, nem tem a generosidade, mas eu achei de um desprendimento, É. sabe? E de uma confiança de que eu me preparei o suficiente pra chegar aqui e qualquer coisa vir. O Bryan Cranston fala muito sobre isso também, numa entrevista que ele tá falando sobre aquela cena onde ele vê a namorada do Jesse morrendo em Breaking Bad, que ele preparou diversas opções que é pra chegar no set e esquecer tudo e deixar o que vier vir. Joaquin Phoenix fala também sobre isso. O João Cortes me enviou um vídeo recentemente do Joaquin Phoenix falando sobre isso. Ele gosta de preparar, ele gosta de ensaiar, mas de não controlar, de não decidir, de não... Ok, vou fazer dessa forma. Não. É tipo, Essa é o que a minha vier, linha. veio. Essa é a sua linha. Você gosta de trabalhar dessa forma, então? Gosto, porque eu já peguei trabalhos distintos e cada um sempre vai te pedir coisas diferentes, né? Por Claro. exemplo, eu já fiz trabalhos em que eu fazia pessoas reais, que existiam. Então tem um contexto histórico e um compromisso com a verdade. Eu já fiz coisas fictícias, e aí mas que tem um contexto histórico, e aí você também tem que levar isso em consideração. Então eu sou muito nerd nessa parte de contextualização. Eu gosto de estudar décadas, umas coisas assim. Legal, sim. Porque às vezes a gente tem tempo pra fazer, às vezes não tem, então é bom estar preparado. Que eu falei, eu gosto de estar preparada. Claro, tem que estar, cara. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu lembro num podcast que eu escutei da Carla Madeira, Aham. que é uma autora, inclusive uma das minhas favoritas. Certo. E ela falava sobre os tipos de autores que existem, né? Tem autores de composição, autores de improviso. E ela falava dessa coisa de não gostar muito da palavra de improviso antes, porque ela achava que isso vinha de um lugar de despreparo. E com o tempo ela entendeu porque o que é que ela faz, como é que ela escreve. Se você ler um livro da Carla Madeira, você vai me entender. Vou ler. Ela não cria o personagem e aí cria a história. Ela tem uma história e ela deixa que aqueles personagens sejam afetados por aquela história. E aí se Interessante. constrói quem são essas pessoas e as personalidades, e os Uau, traumas uau. e todas Ou essas seja, é questões. muita confiança na sua técnica, no seu processo, pra você chegar a esse ponto de tipo, eu sei o que eu quero. sei o que eu tô fazendo, né? Tipo, Uhum. não é eu sei o que eu tô fazendo, tipo, sei que naquele momento eu vou fazer aquilo. Não é isso. Não. É sei o que eu tô fazendo, tipo, eu tenho domínio sobre o meu ofício. E aí que ela fala que o improviso, ele não é sobre quem não tá preparado, é sobre quem tá tão preparado Total! que pode fazer qualquer coisa. Nossa, isso é perfeito. Isso é E perfeito. foi incrível. E a Carla Madeira, ela escreveu Tudo é Rio. E tem uma personagem no Tudo é Rio que eu estava lendo um pouco antes do processo de preparação do Dom, que é a Lucy, que é uma prostituta maravilhosa. Tipo, leiam esse livro e esse livro todos os livros são assim. E a Lucy mexeu muito comigo porque eu li na época que eu tava nesse 1 ano, entre essa safra de 1 ano pra uma temporada e outra. E eu fui lendo e eu falando, cara, isso aqui tem muitos elementos. E aí, nesse monólogo de 25 minutos que eu dei sobre a personagem, inconscientemente, eu peguei coisas da Lucy e coloquei na realidade Rocinha da Kelly, sabe? Legal, Foi muito bom, assim. legal. E eu gosto dessas referências, porque é isso, assim. Eu tive tempo pra me preparar, eu acho que tudo vale. Mas lá na hora, surgiram coisas que eu nunca preparei também. E vem cá, Polly, falando de processo, eu fiquei curioso pra saber, porque você começou muito cedo, com 11 anos. Eu fiquei curioso pra saber como é que esse seu processo evoluiu ao longo desses anos. E como que você é uma atriz diferente. Claro, você é uma atriz completamente diferente, sem dúvidas, da atriz de 11 anos e da atriz que você é hoje. Mas eu quero entender um pouco como foi pra você ir encontrando essa sua caixinha de ferramentas e adicionando ferramentas ao longo da sua vida, da sua jornada. E se em algum momento você parou, tipo, ok, preciso estudar. E onde que você buscou isso? Tá, nossa, vamos lá. Muita coisa. Eu era uma criança quando então eu comecei. Era puro instinto, né? Era muito instinto, eu acho que eu tento recuperar muito dessa Poliana.
quando eu tenho muita dificuldade, porque eu acho que a criança tem uma facilidade da imaginação, e de um desprendimento, do acertar. Que é uma coisa que a gente vai crescendo e vai querendo acertar. É. Então, eu comecei E a gente jovem. perde um pouco daquela espontaneidade da criança, né? De se jogar ali no momento de verdade e acreditar. Quando a gente é criança, a A gente criança brinca na acredita em praia, a gente tá acreditando que a gente é um tudo. dinossauro. E é isso que Exato. falta, né? Essa saber acessar a imaginação dessa forma tão desprendida. Eu acho que é uma desautomatização que a gente Uhum. precisa fazer e que foi o que eu senti em Dom, assim. Eu falei, cara, eu preciso sair do automático, sabe? Isso aqui é uma Uhum. outra coisa. E foi ali, inclusive, que, já te respondendo uma das perguntas, que eu falei, não, eu preciso estudar muito mais. Eu sempre estudei, mas ali foi um lugar de sabe, sentar a bunda e estudar, que nem gente grande mesmo. Uhum, Tipo, você precisa fazer isso. Chegou essa hora, TCC, sabe? mestrado. Até porque se você quer fazer isso, gata, esse é o momento de você entender que agora grandes poderes, grandes responsabilidades, sabe? Total. Então ali eu vi como essa oportunidade. Claro. Mas eu comecei com 11 anos, de uma forma muito intuitiva, assim. Eu lembro muito bem que eu eu ia pra escola e eu queria muito logo acabar a escola. Tipo, chegar o horário de ir pra Globo. Porque pra mim era tipo uma Disney. Eu olhar o estúdio, as luzes. Até hoje eu fico arrepiada. Eu adoro um estúdio. De verdade, assim. E eu acho que eu fui ter consciência de profissional, de trabalho, com 14 anos. Mas eu sempre fui muito intuitiva e muito organizada, mas eu acho que eu tinha um processo solitário, assim, como criança, sinceramente. Tipo, Uhum. eu decorava as minhas cenas, eu chegava nos meus processos, mas sozinha. Intuitivamente também. Porque não, Intuitivamente. né? Não Não tinha uma tinha. instituição, você Eu chegou a fiz estudar. teatro, né? Então eu tinha alguns exercícios, mas eu sempre tive uma coisa muito forte de interpretação de texto, assim, de tipo, Legal. conseguir com facilidade interpretar o que precisa ser dito. Porque toda cena ela tem um objetivo de passar algo. Tem alguma coisa que precisa ser dita ali. E era muito por aí que eu ia. E também eu lembro uma coisa que eu nunca esqueci, né? Que o Silvio de Abreu que me falou. Ele falou: você não precisa atuar, né? Porque você já é uma criança. Você não... Porque ele falou que tem um fenômeno da criança que é a criança atuar como criança. Então ela se infantiliza. Só que isso Do que não precisa. não tem necessidade. Então ele É. falava muito do tipo, cara, essa parte que você é uma criança já tá resolvida, porque você é uma criança. Então decora o texto. Sim. E eu tenho uma facilidade de chorar em cena, eu não sei porquê, mas eu acho que eu não sou uma pessoa, eu quase não choro na vida, assim, eu tenho dificuldade. Às vezes eu falo, gente, eu preciso dar uma descarregada aqui, preciso chorar. Então eu acho que a minha válvula de escape era a cena, e olha como a gente é intuitivo, né? Tipo, como eu vim, apesar de carioca, morava no sul, até eu me mudar mesmo, tipo, a minha família entender que aquilo ia pra frente, meus pais, eles foram se organizando aos poucos. Então, no Claro. início, nos primeiros anos, eu Pra não via. ser uma falsa promessa, né? Não, e pra mudar a vida de todo mundo, né? Meu Claro. pai, ele, tipo, tem trabalho, minha mãe tinha um trabalho, e aí como é que a gente vai transferir tudo isso para o Rio de Janeiro? Então, eu lembro que eu ficava de 15 em 15 dias com um e com o outro. E eu lembro que eu fazia muito esse exercício, porque na novela que eu fiz, a primeira novela, Beleza Pura, minha mãe morria num acidente. Então tinha uma coisa de muito sofrimento, de muita saudade. Ela era uma menina muito feliz, mas ela tinha essa perda. E ela tinha muitas perdas, e essa perda de, tipo, não poder ver o corpo da mãe dela, porque ela sumiu num acidente, helicóptero, no meio da Amazônia. Depois ela voltava, essa coisa de novela, mas foi muito legal. Eu tive a oportunidade de aprender também com pessoas que eu acho que foram incríveis ali no começo. Mas eu tinha uma coisa intuitiva de fazer essas substituições. Sim. De entender. Particularizações, né? Exato, entender como que. O que me coloca, no que me acessa tanta saudade. Era o meu pai, era o meu irmão. Então eu fazia Isso é essas por coisas instinto, né, intuitivas, cara? Que legal. Ou seja, você tinha uma ferramenta que a gente, por exemplo, eu utilizo muito É a isso. que eu mais utilizo. E é uma ferramenta que você fazia sem ter nome pra ela ainda, né? Sim. Isso é muito legal. Que é o que eu mais gosto, que é olhar pra mim um pouco de cima e de fora, pro meu trabalho, pro que eu tô fazendo, entender aquilo e falar: olha, eu faço isso, 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 isso de forma intuitiva, mas agora vamos botar uma consciência e um processo aqui e organizar? Sim, claro. Porque eu acho que isso me prepara pra eu poder soltar essas cordas todas na hora da ação, E pra sabe? gente não ficar preso a
E pra gente não ficar preso à inspiração. Porque a inspiração, ela pode bater, ela pode não bater. E aí, vai ficar preso a isso? À mercê do raio que vai te atingir naquele momento, de uma né? iluminação divina, não vai acontecer. É o que você falou da improvisação. Pra você improvisar, você precisa estar muito bem preparado. E aí a gente conecta com o que você começou. O poder do outro. Porque quantas vezes... Assim, às vezes o texto não te toca. Uhum. Às vezes aquela situação não te toca. Sim. Tiveram muitas situações em que eu tava assim, nesse lugar, e o que me tocou foi a pessoa que tava na minha frente, sabe? Sim. E aí a gente teve uma momento. cena. E aquilo fez sentido pra mim. A pessoa na minha frente. Foi ela que me deu sentido, entendeu? Meisner diz que a sua atuação é ditada pelo outro, sempre. É. E eu gosto dessa ideia de ir com, hoje em dia, processos e entender onde aquilo se encaixa, mas de entender o que eu preciso conseguir daquela pessoa. Sim. E não Qual é o seu desistir. objetivo Qual daquele que é o meu momento? objetivo? O que eu quero que essa Quais são pessoa suas me dê? ações, né? Exato, total. Eu adoro essas escolhas, assim. Isso vem de uma análise de texto detalhada, minuciosa, muito minuciosa. de cavar ali, buscar o que tá acontecendo naquele momento, né? Isso é essencial, cara. E aí eu fico me perguntando, Polly, como é que ao longo desses anos você se agarrou em quê pra continuar, tá ligado? Porque eu devo imaginar, talvez, que em alguns momentos você, como você começou muito cedo, às vezes a gente não sabe o que a gente quer. Você deve ter chegado em algum momento, ou não, que você se perguntou, é isso mesmo que eu quero? E se sim, onde é que eu me agarro, né? Olha, eu vou te responder isso de uma forma muito honesta. Uhum. As únicas vezes que eu questionei se era isso mesmo que eu queria, não tinha nada a ver com eu querer. Mas sim, tipo, será que eu realmente quero ficar passando por certas situações? Porque o nosso trabalho traz de instabilidade, você não tem nada muito garantido. Não tem. Não depende só do seu esforço de você querer ir lá e fazer alguma coisa, porque tem milhões de variáveis. Pra você fazer alguma coisa, alguém tem que te contratar, Total. né? Ou você produzir. E às vezes você fica 1 ano, 2 anos sem trabalho. Tudo Eu bem, você tive um ganhou. hiato de, tipo, uns 3 anos, assim, que eu fui fazer faculdade. Eu cheguei a pensar. Você foi fazer faculdade, legal. Eu fiz publicidade, eu não fiz nem de atuação, porque Por quê? Por que você escolheu publicidade? Porque eu queria ter mais autocontrole da minha vida. Eu queria entender No sentido de marketing? no sentido de construção de carreira. Entendi. E foi essencial, porque na faculdade, por exemplo, a gente tinha uns cases pra montar, eu tinha o budget imaginário. Uhum. E eu lembro de eu ligando pra, tipo, caras. Eu fui entender o valor das coisas. Hoje em dia eu sei o que dita, né, você dar uma entrevista e ser você dando a entrevista? Por que o clique, que aquela pessoa dá muito clique? Por quê? Porque quando você tem muito clique, você vende um anúncio por um valor muito mais alto na sua página. E eu, como eu tava nessa do falso budget, da falsação, porque a gente tinha que montar uns projetos. Eu lembro que na época eu tava fazendo um negócio de cerveja, eu tinha que, tipo, botar um anúncio nos lugares. Eu ligava fingindo que eu era, de fato, uma agência, de fato, com uma proposta. Pra saber os valores. Porque o valor tinha que ser real, ele tinha que caber no meu budget. E eu lembro de eu falar, gente, então o G-Show ganha tanto pra botar um negócio ali. E assim, eu fui entendendo. E eu falei, gente, mas a gente então vale dinheiro. Eu falar da minha vida vale dinheiro, sabe? Total. E aí eu fui entendendo, saindo um pouco desse lugar. Porque como eu comecei muito nova, era tudo muito na emoção. Era tudo muito no amor. Só que é uma indústria. As coisas… Existia um deslumbre? Deslumbre não, mas eu acho que eu sempre fui muito romântica com a minha profissão. Você romantizou muito? É. E quando é que veio esse tapa na cara? Com 18 anos. Com 18? É, porque eu parei de trabalhar na Globo. Eu trabalhei na Globo dos 11 aos 18. Certo. E Então como eu você- sou uma dinossauro, eu vi a internet chegar no streaming. Esse movimento da gente sair de uma TV aberta e ter outras opções, eu vi acontecer. Total. E foi junto com essa transição, porque eu fiquei um tempo sem trabalhar, porque eu fiquei um tempo sem saber pra onde eu queria ir. E foi nessa época que você foi pra Record? Por um tempo? Não, foi depois. Foi com 22? 22. Então, entre esse ato aí, entre o Globo e o próximo Eu, trabalho. tirei um ano sabático, porque eu quis. Certo. E depois eu não consegui mais ser contratada mesmo. Caraca. Até eu ser contratada na Record. E o que é que acontecia por dentro, Polly, nesse momento? De tipo… E agora, tá ligado? Então, você falando sobre o que eu me agarrava. Exato. Eu vou ser muito sincera, assim. Eu me agarrei em mim.
eu sempre soube muito claramente onde eu queria chegar. Eu sei. Eu tenho isso muito claro. Eu assumo os meus grandes sonhos com facilidade, Boa. porque eu tô disposta a fazer o que eu preciso fazer. Uhum. E nesse processo, eu acho que eu tava um pouco. Porque eu acho que é isso, a gente por muito tempo. A maior coisa que um ator poderia conseguir é trabalhar na Globo, na novela das 9. E eu Naquela tinha feito isso época, com 18 total. anos. Então eu falei, Ainda tá, é, pra onde eu vou? ainda é Ainda é muito importante. muito Mas importante. eu tive, assim, o privilégio de começar nova, enfim, privilégios e esforços. Mas assim, eu com 18 anos eu realizei isso. Uhum, total. E foi uma personagem que deu muito certo. Fazem 10 anos que eu fiz a Bárbara. As pessoas ainda me perguntam. Porque eu engordei 10 quilos pra fazer. Ela Olha. tratava de temas que são sensíveis na vida das pessoas. As pessoas amavam o par romântico que eu tinha com o Bruno, que era Bardré. Até hoje Bruno tem Gissoni. com o Bruno, que a gente é muito amigo até querido, hoje. Sim, sim, sim. E foi Fofão. muito gostoso viver isso com ele, sabe? Poder dividir isso com ele. Vocês fizeram Desi Croquettes, né? E eu fui assistir Desi e eu não te conhecia ainda. Você não me conhecia? Mas eu te vi. Mas Você me viu? Sim. Cabeludão. Mas é dentro daquela coisa trajada, né? É, total. É verdade. Muito legal. Foi uma boas temporadas que tivemos. E legal isso, Polly. Mas de verdade, ouvir assim, eu falar dessa lembro forma. de pensar assim. Pensa só, eu trabalhei de 11 a 18 sem parar. Não é que eu não. CLT. Era o quê? Como Eu é nunca que... fui contratada a longo. Ah, entendi. Era por obra. Só que era por obra assim. Eu terminava uma novela já com um contrato pra outra. Legal. Então eu realmente trabalhei por muito tempo. E aí chegou uma hora que eu falei, essa coisa de desautomatizar. Uhum. Eu queria ver um pouco de fora. E eu queria fazer cinema. Sim. Eu queria ser vista nesse lugar. E aí eu tirei um ano sabático. E depois eu me encontrei nesse lugar de tipo, cara, eu saí do mercado. Porque as coisas são muito rápidas. E foi essa transição muito rápida, mas também uma transição. E as coisas elas foram acontecendo. Acho que todo mundo foi entendendo junto ao mesmo tempo com o mercado o que ia ser a internet nesse novo universo de audiovisual. Uhum. Eu lembro da primeira festa que a Netflix deu pra fazer. Teve um concurso que eram 2 curtas. 2 curtas, 2 projetos que apresentaram pra decidirem qual ia ser, então, o primeiro projeto que a Netflix ia investir no Brasil. E quem ganhou foi 3%. Foi nessa época foi. do E J, é um TCC, né? É o TCC do JH. JH Crema. JH, isso. JH. O JH é incrível. Eu nunca trabalhei com ele, mas eu pedi, né, pra trabalhar com ele. Quando eu assisti 3%, eu fui nos créditos. Aí eu vi que ele era o diretor e roteirista. Uhum. E aí eu fui no Facebook, mandar uma mensagem pra ele falando, olha, eu quero muito trabalhar. Cara, isso é eu quero fazer isso. E são se tiver segunda pessoas que temporada, estão ali, cara. São pessoas. E todo mundo, assim, Eu faço isso às buscando o vezes. seu lugar ao sol. Quando eu quero trabalhar com alguém, eu mando uma mensagem no direct no Instagram e falo, ei, vi teu trabalho, quero trabalhar contigo. Eu mando, assim, e vou mandar, eu posso ter 60 anos de carreira. Com certeza. Eu preciso avisar as pessoas quando porque a pessoa não sabe. É incrível. A pessoa não sabe. Vai que a pessoa fala, caraca, é verdade, olha. Não, mas nem no sentido de querer trabalhar assim, mas quando eu vejo algo muito incrível. Por exemplo, quando eu vi Dom a primeira vez, eu fiquei muito impressionada com o trabalho do menino que faz o Dom novo. Eu lembro, eu tava lá no Uruguai gravando El Presidente com o pessoal da Amazon e eu vi Dom com o pessoal da Amazon. Eles fizeram meio que tipo uma amostra. E aí eu falei pra Marcela Otberg, que é uma produtora de elenco. Eu falei, Marcela, esse menino é maravilhoso. Nossa, não sei o que, nananana. Ela falou, menina, avisa ele que você amou. Fala pra ele vai ficar tão feliz. Cara, tem que falar. E eu mandei mensagem, e aí eu falei, cara, é isso, sabe? Que gostoso poder que elogiar. Tem que falar, a gente não adora quando falam pra gente? Total, tem que falar. Foi muito maneiro, muito maneiro mesmo. Cara, você falou agora aí de 2 projetos incríveis que surgiram pra você, né? E sim, você veio de novela, depois você foi pra... Aconteceu alguma coisa antes da Record, né? Não, na verdade aconteceu, mas não é uma coisa pública, assim. Tipo, o que aconteceu foi que eu tava na faculdade e eu fui chamada pra fazer tipo um programa interno de comunicação interna de empresa mesmo, que na época eu entendia muito disso por causa da faculdade, da Claro. Olha. Então, eu aprendi a ler TP lá, porque eu lia TP o dia inteiro. E aí, tipo, eu fazia toda a parte, a Dai… Quem que era as meninas? Era eu, a Adriana,
que é uma grande amiga minha até hoje. Hoje ela foi mais pra produção. E o Bernardo Mesquita, na época. Éramos nós 3 fazendo essa comunicação interna. Então a gente fazia essa parte de ler as promoções, explicar tudo. Eu Você ficou trabalhei quanto com tempo lá? isso. Olha, foram, sei lá, uns 4 meses, Ah, algo 4 meses. Aí assim. logo depois você foi pra Record, ficou na Record um tempo. Fui eu sou bem ruim de noção de tempo, não vou mentir. Não, tudo bem. Mas eu lembro que questão de, tipo, meses também. Eu não terminei a faculdade por conta disso, porque aí apareceram trabalhos e na época Claro. do TCC mesmo, eu fui até o último período. Eu não tava conseguindo, eu tava atrapalhando meu grupo, né? Sim. Resolvi trancar. E aí eu fui pra Record, fiz 2 trabalhos na Record. Foi lá que eu me aproximei do meu atual empresário, Zé. Que eu amo trabalhar com ele, sou realmente apaixonada pela boto fé. mentalidade do Zé. Que legal. E eu acho que a gente tem um encontro de sonhos, assim, porque eu lembro que eu falei pra ele, quando a gente sentou, assim, pra falar de trabalhar junto. Eu vim desse lugar de poder trabalhar na Globo por muitos anos e de ter vivido isso, que eu acho que é o sonho de muitas pessoas. E eu reconheço isso. Mas eu falei pra ele, eu não quero competir por teste lá mais, porque tá todo mundo competindo por isso. E eu prefiro me preparar pra competir com menos gente. Em coisas que ninguém tá tentando, porque elas parecem muito difíceis. Sim. Então eu quero ir pro cinema, eu quero ir pro streaming. É Sim. pra aí que eu quero direcionar a minha energia. E aí foi a partir disso que essas novas oportunidades que eu vejo Foi. O Ele Presidente eu fechei, eu tava terminando uma novela da Record. Olha, que legal, Polly. Eu lembro que eu cheguei, eu tava chegando, eu lembro perfeitamente. Foi Gênesis, não? Foi, porque Foi Gênesis eu fiz, tipo, 3 meses. Era uma personagem, tipo, muito, muito maneira, porque era muito polêmica. A Pautiti é uma personagem da Bíblia muito polêmica, porque tem uma situação de incesto e tal. Então, era uma história importante pra eles, mas rápida. Então, era um contrato também, de certa forma. Eu nunca gostei de ficar presa em contratos longos. Eu tenho essa característica. Eu quis muito tempo ser contratada a longo pra ter segurança. Depois que eu falei, não vamos contratar, então eu vou trabalhar a minha mentalidade pra eu não ficar nesse lugar. Porque talvez seja melhor pra mim. Porque eu gosto de transitar. Porque eu gosto de ter controle e… Nossa, você trabalhou com Armando Bó, que é Sim. fodaraço, colaborador do Inharrito aí com Beautiful, né, com Javier Bardem. Ele escreveu esse filme e escreveu também Birdman. Que ele ganhou o Oscar. Por isso. E que ele dá o discurso do Oscar em espanhol. Porque Mentira. ele lacra. Eu acho incrível Muito bom, honrar, sabe, de onde você vem. Verdade, lembra. Ele é argentino e ele Total. fez um discurso em espanhol, assim. Cara, não só, mas você trabalhou com Maria Fernanda Cândido, que também é muito foda, uma Ela puta é… atriz. E o do Moscovitz também, que do… eu acho que tá incrível nessa série. Agora, eu quero O saber… Albano. O Albano é incrível, o Albano né? é muito bom também. O Albano foi uma das pessoas, assim, que… Que ele é português, né? Ele é português. Ele aprendeu a falar não só Com a português… Leila, mãe da Lore. Com a Leila Mendes. Que é maravilhosa. Maravilhosa. Só que o trabalho que ele fez foi muito minucioso, porque ele aprendeu a falar português brasileiro com sotaque carioca e um pouquinho da língua presa do João Avelange. É verdade. Ele fez isso. Que loucura. E ele voltava, se não ficasse… Tipo, se ele percebesse um pouquinho… E assim, a gente trabalhava muito, ele tava em todas as cenas. Ele era o protagonista. Ele trabalhava todos os dias, 12 horas por dia. Caralho. Ele não economizava. E eu amo o Albano num nível, assim, eu fiquei muito amiga da Francisca, a mulher dele. Ele teve a filha dele lá, né, porque a Francisca foi pra lá grávida, a esposa dele. Então a Helena, que é a filha dele, nasceu no Uruguai, ela é uruguaia. Nossa, olha que loucura isso. Foi um dos elencos mais, assim, que a gente realmente se uniu. Você De tava falando isso pra mim no construção carro. nossa, assim, sabe? De sentir que o projeto é nosso. Foi um elenco muito sabe? unido, né? Muito. E eu quero saber, assim, como é que foi trabalhar com… O que é que você aprendeu trabalhando com o Armando ali no set? Com o Armando Bó. Ai, que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Que eu não poderia estar em outro lugar, porque eu nunca me senti tão bem num ambiente, assim. Porque, claro, a produção, o fato de ser uma produção de fora, o budget é muito maior, as coisas são muito mais fáceis, assim. É importante a gente entender e assumir e falar que investimento faz muita diferença, sabe? Pra qualidade final de um produto. Total. E, é muito bem feita a série. Muito bem feita. E a gente foi feliz, a gente fez aquilo com muito esforço, mas a gente
tava confortável, sabe? Tava Uhum. todo mundo sendo bem pago, com boas condições de trabalho, no set e fora do set, porque a gente se mudou, a gente largou a ficaram vida e ficou 4 4 meses, meses morando no é. hotel. Eu lembro do Nicolai e do Christian, que são, tipo, presidentes da Gaumont, agradecendo a gente estar lá. A primeira vez que eu falei com o Armando, ele virou pra mim e falou assim: muito obrigada por estar aqui, porque você abriu mão de muita coisa pra estar aqui, sabe? E esse reconhecimento Ter de um essa cara que ganhou consciência, né? o Oscar. Eu falei, gente, sabe? Isso aqui é coisa de gente grande, mas Esse gente cuidado grande com o que outro, se né? respeita, Esse cuidado né? com o outro, né? E foi maravilhoso, porque parecia um sonho, sinceramente, Ricardo, parecia um sonho. Nossa. A gente, por exemplo, a primeira cena que eu gravei com a Maria Fernanda era a gente esperando o João Avelange chegar de uma dessas milhões No de aeroporto. viagens no aeroporto. Eu lembro dessa cena. Que é a Primeiro primeira episódio. cena. Não foi Primeiro a primeira episódio? cena, é o primeiro episódio, Primeiro a primeira episódio. aparição da personagem. Não foi a primeira que a gente gravou, Uhum. mas foi a primeira que eu gravei com a Maria. Uhum. E aí ele tinha uma coisa, ele falou assim: eu quero que ela esteja mascando chiclete, que ela pede o negócio do chiclete. Isso foi uma coisa que a gente criou ali, porque ele O queria. Armando pediu isso. Porque Sim. ele queria dar uma intenção de quase robótica dela mandar na filha e ela fazer. Uhum. E aí, tudo que você falava surgia como uma mágica. Ele falava: preciso de um chiclete. Chiclete. E Parecia um aparecia. chiclete. Aí, daqui a pouco, eu botava ela pegava na mão, a Maria Fernanda Cândido, o meu chiclete. Gente, você tem noção que o meu chiclete babado foi pra mão da Maria Fernanda Cândido? Tem noção? Que afronta. E ela, tipo assim, e eu falava: você quer que eu dê um truque? Ela: não, me dá na mão. É, maravilhoso. Tipo, eu pego, sabe? Não tem nada. Claro. Aí ele: precisamos de um lenço para a atriz. 5 segundos aparecia um lenço. Muito bom. É muito bom. E não é uma coisa só do dinheiro, é da disposição. Todo mundo tava ali muito Querendo disposto, tá querendo ali, fazer. né? Eu me senti em Hollywood. Sim. Mas eu me senti. De certa forma, né? E ver, assim, pessoas de diferentes áreas e muito grandes, assim. Tipo, todo mundo, se você pegar a ficha técnica, a gente tem os melhores dos melhores. É o Tegido, é o Azul Serra, é o Fred, a galera da... Todo mundo, assim, os diretores, porque O a gente... Tegido é maravilhoso. O Tegido é maravilhoso, o Azul também, assim. A gente tem pessoas incríveis aqui no Brasil, sabe? E todo mundo com o seu lugar de excelência de trabalho e o seu lugar de ser reconhecido nessa excelência, ainda assim, não economizar no desdobramento pra se reinventar pra aquilo ficar incrível. Uhum. Você entende que não ficar na complacência, né? não tô aqui, tipo, batendo ponto. Aham. Eu tô aqui criando arte. Tá? É isso aí. A gente se uniu ali com o propósito de, tipo, cara, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque a gente tem esse respaldo financeiro e de grandes pessoas juntas fazendo alguma coisa, entendeu? E o Armando, ele é um gênio, sinceramente, assim. Não, ele é. E eu achava incrível, porque ele falava assim, ele não falava vamos ensaiar a cena. Ele falava vamos ensaiar a coreografia. Porque Como ele assim? tinha um jogo. Ele é muito. Aliás, ele é um gênio do plano sequência, né? O Birdman é muito. Nossa, É uma muito referência muito coreografado, grande né? pelo plano sequência, que contextualizando pra quem ainda não sabe o que é um plano sequência, é um plano que não tem corte. É. Então, Tem diversos ao longo do filme. acontecem muitas coisas e é muito difícil você fazer uma coisa sem corte. A gente fez uma Total. cena de uma. Era festa que o Brasil ganhava a Copa em plano sequência. Foram 5 horas pra fazer isso. Caraca. E uma parte foi cortada. Mas, enfim, É verdade, eu vivi verdade. isso, sabe? Tipo, foi o que a gente tava conversando também. Eu não sou tão apegada com o resultado final, sinceramente. Uhum. Quando fala Você corta. fez o seu. Cara, quando você fala corta, temos, acabou o meu trabalho. Sinceramente, dali pra Exatamente. frente o trabalho é da edição, é da trilha sonora. Tipo, terminar pra mim é a parte menos criativa, né? Mas uma coisa do Armando é que, assim, ele tinha ideias na hora, se ele quisesse. Legal. Isso eu amava, porque ele não tinha medo, sabe? Ele falava assim: todo mundo que tá aqui é muito bom no que faz, em cada área. Então, a gente dá conta. Ele falou isso. A gente vai fazer. Ele falou isso? Ele pensa assim. Ele pensa assim. Ele fala e pensa assim. E ele enlouquecia, às vezes, todo mundo pra fazer alguma coisa que ele trocou, que era a tal da coreografia. Sim, Porque sim. o negócio do jogo de câmera, por onde ele não. A cabeça dele funciona de uma forma realmente genial, assim. E todo mundo fazia, e todo mundo se desdobrava pra fazer. Às vezes a gente falava: meu Deus, será que a gente vai conseguir? Todo mundo aqui tem capacidade de fazer isso. E a gente fazia. Ele não tinha medo das ideias e do tamanho das ideias, você entende? Ele Uhum. não parava porque aquilo era grande demais. Ele tentava resolver. Ele queria Né? realizar. Cara, quem foi que falou isso?
Ai, meu Deus. Não lembro agora quem foi que falou isso, mas um diretor que eu gosto, que eu gosto muito, esqueci o nome. Mas um diretor muito foda, falando que fazer cinema, dirigir um filme, você tem que aprender a lidar com os problemas que estão acontecendo pra contar a história. Porque você não chega quando você exibe o filme, você não coloca, desculpa, essa cena foi. Você não coloca no crédito, essa cena foi ruim porque choveu no dia. Não. Você Sim. precisa contar a história. George Lucas falou isso. Ele falando, você tem que saber resolver problema. De forma criativa, de preferência. E contar a história resolvendo problema. Então, como é que você Sim. faz isso e exibe um filme no final? Que esse é o produto final. Isso é maravilhoso, né? Saber ter esse suporte de tantas pessoas incríveis que vão resolver problema, e você também, ali junto no momento, isso é foda. E eu gosto, claro, tem diversas formas de trabalhar, mas eu gosto muito de ser dirigida, assim, uma coisa que eu gosto. Eu gosto Sim, que a pessoa sim. chegue pra mim e saiba o que ela quer. A E troca, o Armando né? sabia perfeitamente o que ele queria. Legal. Ter a troca. E sabia pedir, Uhum. sabe? Instigar, a forma sensorial. Ele falava muito mais sobre sensações do que você precisa Emoções. aparecer. Não é pra você estar feliz, é Sim. é mais sensorial, sabe? Sim. É como isso te bate, que você acha Legal, que… cara. Ele era um cara muito Que é uma forma de direção. instigar a particularização, né? É, Né? A substituição. ele é um excelente diretor artístico, além da parte que eu acho que também ele é genial, do visual, né? Cara, isso deve ser Da uma fotografia daquilo. Isso deve ser uma delícia. Conseguir colaborar nesse nível. E sendo muito justa também, o que é importante, assim, a gente falar, é que ele é o roteirista, diretor, showrunner, né? Produtor de tudo. Mas, assim, por uma questão humana, na primeira temporada, ele dirigiu tudo. O El Presidente que não é do Avalanche, não é isso? Isso, porque, pra explicar, é mais ou menos assim como funciona. O Presidente é uma série como American Crime Story, por exemplo. Uhum. Cada temporada é independente. Elas seguem uma linha. American Crime Story fala sobre histórias de crimes dos Estados Unidos conhecidas. O El Presidente, ele vai falar sempre sobre um presidente da FIFA. Mas as temporadas são independentes, não precisa ver a primeira pra ver a segunda. E assim por diante. A primeira era sobre um colombiano, se eu não estou muito Eu enganada. não vi a primeira. A segunda é sobre o João Avelange. Eu falei Ricardo Avelange, olha a loucura. É o João Porque é Avelange. Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira era o meu marido. Exato, eu confundi os personagens. O João Avelange. Que também. Sim. A gente, na verdade, eu acho que nem terminou de contar a história, porque o presidente que mais ficou tempo em vigência na FIFA foi o João Avelange. E ele foi um cara. E essa era o que me encantava, assim, na história, porque não era sobre a gente falar se ele era bom ou mal, mas era sobre, de fato, falar sobre tudo que ele fez. Coisas maravilhosas, porque ele transformou a FIFA na potência política que ela é. E o Brasil, inseriu o Brasil num lugar que eu acho que as pessoas não queriam que fosse inserido. Ao mesmo tempo que ele era super corrupto e muitas coisas que a gente sabe que ele fez. Na segunda temporada, o Armando, ele participa de todos os processos, porque ele é essa pessoa intensa, absolutamente intenso. Ele tava no set direto, ele pegou Covid e ele fez a galera, tipo, ele tinha uma câmera 24 horas do set na casa dele, pra ele ver tudo que tava acontecendo lá. Caraca. De casa com Covid. Tipo assim, ele é intenso, ele é imersivo. E a gente fez, de certa forma, de locação, né? Porque a gente também tava imersivo morando junto. Sim. Mas essa segunda temporada, eles separam em blocos. São 8 episódios, 4 blocos. Então, os primeiros foram dirigidos por ele. O primeiro e o segundo episódio. Depois, o Daniel Rezende. Sim. No terceiro e no quarto. No quinto e no sexto foi o Álvaro Breckner, que eu amei trabalhar também. Que a gente pode falar dele, que também é um diretor de fora. Ele é uruguaio, mora em Madrid. Ele é o diretor e roteirista, se eu não me engano, daquele filme do Mujica, que foi muito premiado. Sim. La Noche de 12 años. Sim. Que é a Noite de 12 anos. E o último bloco foi pela maravilhosa Daniela Thomas. Olha. Que também ela e o Dani foram muito bem representaram muito bem o Brasil, acho, assim. Que legal. Então, cada um traz o seu olhar. E eles trabalharam muito junto, assim. Eu via o quão colados eles estavam ali, sabe? Com o Armando, no lugar de trazer o lugar deles em construção junto com o que o Armando tem em mente, assim. Foi um trabalho muito coletivo. E vem cá, Polly, a gente tava falando de como tá todo mundo muito bem preparado pra conseguir dar o seu melhor e conseguir resolver os pepinos que surgem.
Quando vem um pepino pra você como atriz, no sentido de tudo que eu preparei não tá, não tá funcionando, e agora? Como é que eu resolvo isso? Você se agarra a quê? Como é que você resolve esse tipo de coisa? Porque eu imagino que, tipo, eu passo por isso, todo mundo, todo ator Claro. todo ator e atriz passa por isso, de tipo, tá ali, mesmo que você tenha toda a técnica e preparação, vai ter um momento que você vai falar, caralho, não tá funcionando aquilo que eu preparei. Como é que você resolve? Você tem um caminho pra resolver isso pra você, no momento? Eu, sinceramente, tanto em questões de cena quanto em questões de se eu sinto que eu não tô conseguindo ter uma conexão com a pessoa que eu preciso me conectar, seja um par romântico, seja a pessoa que tá em cena, eu me conecto de uma forma muito íntima com o que eu tô sentindo. O que é que você quer dizer com isso? Vamos elaborar. Por exemplo, é frustrante quando você não consegue algo que você quer, Sim. né? E Você não aí? realiza algo. Uhum, Como eu me sinto quando eu tô frustrada? uhum. Cada frustração vai bater de uma forma, né? Claro, existem mil formas Algumas te de deixam ficar com frustrado. raiva, algumas vão te deixar triste, outras vão te deixar talvez apática. Uhum. E eu tento, dentro dessa sensação, desse sentimento real, como aquilo serve pra personagem, pra cena. Sim, trazer o que você tem pra oferecer O naquele que eu tô momento. sentindo de verdade, como aquele problema Isso é me ótimo. deixa. Porque eu acho que daí você tá vivo, né? Te incomodou, você tá sentindo, então. Uhum, uhum, Como é que você vai lidar com isso? Eu lido assim. Eu olho bem Poliana. O que a Poliana tá sentindo? Tá, a Poliana. O que a Poliana serve pra essa personagem? uhum. O que essa raiva, essa frustração, essa tristeza, essa apatia, essa angústia, como é que eu coloco isso na cena? Uhum, E eu encontro esse tom. uhum. Encaixo aquilo. Porque existem milhões de formas de fazer alguma coisa. Você pode estar querendo se declarar e o outro não tá se impactando com aquilo, e aí eu tô frustrada, e aí eu encontro uma forma de me declarar com mais potência. Formas diferentes de fazer a mesma coisa, né? Exato. Você tem a sua ação naquele momento, o seu objetivo, você foca no que você tem que realizar, só que você... Eu mudo o caminho. Exato, se não tá funcionando, você usa uma estratégia diferente. Eu mudo o caminho, mas eu acho que daí eu fecho comigo, Uhum. sabe? Isso é ótimo, Polly, porque me parece que você tá atenta ao que tá acontecendo no momento, e você se adapta à realidade, à verdade daquele momento, né? Eu sou muito presente no set, porque eu Isso é acho que ótimo. pra mim, na verdade, eu posso falar várias coisas bonitas, né? Uhum. Ai, eu amo ser atriz por causa disso. Eu gosto porque pra mim é minha meditação. A hora que a pessoa fala gravando, minha cabeça silencia, Que legal. eu atinjo um nirvana onde eu não penso em mais nada que não seja aquela cena. Então, pra mim, que tem uma isso cabeça é maravilhoso, hein? pensante, maravilhoso. Não é E é o todo meu mundo que momento de tem isso. meditação. Caraca. É o que me desliga, é o que faz eu falar. Pode falar palavrão? Pode, claro. Foda-se os problemas, foda-se o WhatsApp, as coisas que eu tenho pra responder, as pessoas Sim, do e-mail sim, pendente. sim. Caguei, sabe? Sim. Eu preciso. Agora isso aqui. Eu sou Cara, disso aqui. Cara, eu sou muito assim também. Isso pra mas mim teve é maravilhoso. uma vez na minha vida que eu tava resolvendo coisa. Eu fui inventar de resolver coisa de contrato 2 horas antes de Nossa, entrar em eu cena numa não peça. faço Eu isso. me fudi. Eu demorei meia hora pra poder ficar no momento, porque eu tava. É horrível, então nunca Porque façam você tá isso. com um problema, você entra às vezes num looping, Eu né, entrei, da eu mente, entrei né? fora do momento. Eu entrei É. desconectado com a realidade daquela circunstância. Aí como é que eu faço? Eu foco no que eu tô fazendo. O que é que eu tô tentando realizar aqui nesse momento? Eu demorei um pouco pra poder tentar entrar de fato, mas isso conversa com o que você falou, que tipo, tentar realizar aquilo de acordo com o que tá acontecendo naquele momento. Isso é foda, isso é maravilhoso. É até um pouco, assim, parece fora da realidade, mas o que me organiza mais são as minhas emoções. Uhum. Elabora. Eu acho que eu sou mais prática, mais reta e direta e precisa quando eu tomo uma decisão baseada no que eu tô sentindo e não na minha racionalização sobre aquilo. Tá, A emoção, eu sou uma pessoa muito racional pra tomada de decisões, ok. mas eu tomo essas decisões completamente baseadas na minha emoção. E, ok, eu quero tentar elaborar um pouco Vamos lá. mais em cima disso. Não é a mesma coisa que moldar, fabricar uma emoção, correto? Não, é prestar atenção No como você, sem medo, o sabe? que Eu você acho o que que isso é tá uma acontecendo com coisa. você no momento, é isso? É, Tá. isso é uma coisa talvez da minha terapia e da minha forma de ser e da minha vertente de terapia, eu não sei, mas eu acho que pra mim as respostas sobre qualquer coisa, dentro e fora do trabalho, elas estão em como eu me sinto. Ok.
E eu falo isso com as Isso minhas tem a ver com amigas também, instinto, sabe? Polly. Isso tem super a ver com instinto. O que é que tá me fazendo fazer aquilo naquele momento, né? O que é que o meu instinto tá me dizendo? E a terapia também é muito sobre isso, né? Tipo, não é sobre o que aconteceu. O que é importante é você entender por que você se sente assim quando alguém faz isso ou aquilo com você. E o que você vai fazer com o que você tá sentindo. Porque eu não tenho controle sobre o outro. Isso na vida e na cena. E vem cá, você falou do... eu quero elaborar um pouquinho mais sobre algumas coisas. Adoro elaborar coisas. E primeiro, algumas coisas que vieram na minha cabeça ao mesmo tempo. Nossa, minha cabeça é maluca. Vieram 3 assuntos. É por isso que a gente se dá bem, amigo. Porque porque- a gente é doido. Total. Primeiro, você falou de uma coisa que eu acho que toca no assunto de verdade. Né? Uhum. Como é que eu posso ser o mais fiel possível à verdade daquela circunstância, correto? Sim. Né? Você preza muito pela verdade, você é uma atriz que preza muito por fazer algo verdadeiro com verdade, que, por favor, não confunda, porque as pessoas têm mania de confundir verdade com realismo. Não é isso. Não é ser fiel à realidade das circunstâncias em que você está colocada. Pode ser um gênero de fantasia, pode ser um realismo fantástico, pode ser qualquer coisa. Mas contanto que você seja verdadeiro em relação àquilo que você está vivendo, em relação às circunstâncias, seja correndo de um dinossauro, seja terminando com seu namorado em cena. Tá entendendo o que eu quero dizer? Acho que sim. Se você não tiver, a minha cabeça a gente vai se entendendo. Mas o que eu quero dizer é, você é uma pessoa que preza por essa verdade em cena? Tá, Me parece que sim. Se eu entendi a sua pergunta, o que eu entendo disso que você falou. A coisa mais importante pra mim é o que tá acontecendo ali, Certo. entende? Então acho que a resposta Então você não vai tentar fabricar sim. uma coisa que não tá ali. Não, por exemplo, eu detesto essas coisas meio óbvias, assim, tipo, eu tô triste, eu tenho que chorar. Eu tô com raiva, eu tenho que gritar. Eu acho essa coisa mais monótona que uma pessoa pode fazer. Fica previsível. É muito, sabe? A gente não se atrai por atuações previsíveis, né? Não, Nem um então pouco. acho que assim, eu não tô preocupada com o resultado. Sinceramente. O que me interessa é bater. Tem que bater alguma coisa durante a cena. Eu tenho que sentir alguma coisa. Se eu não sentir nada, é porque eu tô muito desatenta, eu não tô prestando atenção no outro, eu não tô presente. Você não tá te atravessando, é isso? É. Certo. Tem que me causar alguma coisa. E sinceramente, assim, às vezes tá lá na rubrica, né? Ela chora, né? Às vezes eu não vou chorar. Eu risco. E eu não tenho esse apego de cumprir essa rúbrica. Perfeito. Porque se eu ficar presa nessa coisa visual de que eu tenho que estar chorando nesse momento, eu perdi todas as outras coisas que eu poderia estar de fato sentindo, sabe? E você sai da coisa mais importante que é tá prestando atenção e presente no momento. Se você tá começando uma cena, se você tá pensando que você tem que chorar no final, você não tá presente mais. Sim. Você tá focada em você mesmo, né? Ou seja, você não tá presente no momento. Você não tá vivendo aquilo de verdade. Correto? Exato. E aí você não tem um elemento humano, né? Batalhar por algo. ser rebatido, não é? Porque você responde. A gente é reativo. E a gente... É ação-reação, cara. É ação-reação. A atuação é ação-reação. A pessoa vai fazer uma coisa que vai te bater de uma forma. Como você responder essa pessoa vai fazer a pessoa te responder de volta de uma outra forma. Porque se eu não tô prestando atenção no outro, eu tô aqui. Eu elaborei a cena assim na minha cabeça. Aí o outro tá me falando uma coisa, de um jeito, que eu tô reagindo, tipo, às vezes não tem nem a ver, porque eu não tô vendo o que ele tá fazendo, Exato, sabe? você tá focado no que você preparou, no que você fabricou. É isso. Pra mim, um lugar onde isso é muito explícito, no lugar de fazer o que vem, o que se sente, estar presente, olhar pro outro, essa coisa de não fabricar emoções, é Succession. Porque eles têm emoções muito tortas, né? Eles reagem de uma forma não óbvia a muitas São completamente coisas. imprevisíveis, Que é isso que torna tão característico cada personagem, assim. Sabe? A briga, ela não precisa estar num tom o tempo inteiro de, tipo, eu tô com raiva e eu tô jogando a minha... A forma óbvia de fazer raiva. Não, às vezes ela tá falando uma coisa super bela pra você com
aquele maior deboche, entendeu? Só que, Uhum. tipo, realmente ela tá te elogiando e ela tá te irritando porque ela não tá sendo tão explicitamente escrota com você, entendeu? Total. Succession, pra mim, ele traz essa realidade que a gente tá falando de uma forma muito explícita, assim, a nível de estudo pra ator, né? Então assim, eu poderia concluir que você é uma pessoa que preza pela verdade. Absolutamente. Então é isso. Então é isso. Você diria que talvez esse seja o seu propósito como atriz? Eu acho que, sincera, eu me sinto muito uma curiosa pelas emoções. Me interessa muito Uhum. perceber o que eu tô sentindo, o que o outro tá sentindo. E as coisas que mais me interessam são aquelas emoções que a gente esconde, Uhum. sabe? Sim. A inveja, o Uhum. ódio. E como você lida com isso no momento, né? É, Total. isso é um combustível que eu acho. É uma matéria-prima de trabalho maneira, sabe? Assim, você. Porque feliz e triste, todo mundo fica. E a gente fala muito sobre isso é muito humano, né? A gente adora falar que o ser humano é essa parte do triste e do feliz, mas o ser humano também é, às O vezes, vil. podre, É, sabe? total. E é muito legal você olhar pra isso sem medo. E eu adoro. Isso é uma coisa que eu acho que talvez tenha a ver também com o que eu gosto de fazer, né? Então eu gosto muito de consumir coisas que trabalham com esse senso de moral e ética. Em que você não consegue rapidamente identificar se ele é bom ou se ele é mau. Cara, porque o ser humano é assim. Eu paro pra ver, por exemplo, eu tive um avô maravilhoso. Uhum. Um avô incrível. Mas ele faleceu quando eu era adolescente. E às vezes eu lembro de momentos que eu lembro, cara, ele era um cara racista. Ele era um cara Uhum. homofóbico, né? Mas ao mesmo tempo ele era um Ele era seu puta avô. avô. Um puta avô. Então, o ser humano tem essa dualidade, né? De ser um avô incrível e ao mesmo tempo ser uma pessoa escrota por trás, que é ruim é péssimo marido, que trai a esposa Pra mim não tem nada mais e que falso nada do justifica, que tá? isso. Não, Que não nada é justifica, justificando. Mas é é reconhecendo. encarar o personagem dessa forma, né? É sabe separar, é conseguir separar o joio do trigo, né? E isso é muito Porque a gente, doido. como ator, a gente precisa Precisa, não julgar. precisa. Isso faz parte do nosso O trabalho. Wagner fala muito sobre isso quando ele fez o Capitão Nascimento, né? É. Como ele precisou não, esse personagem Conhecendo o Wagner é muito distante dele vai aquilo. de tudo, vai contra tudo que eu acredito. Uhum. Mas como é que eu humanizo essa pessoa, né? Porque essa pessoa tem os motivos dela pra fazer o que ela faz. E a vida levou ela a ser daquela forma, né? Por exemplo, Por quê? Como? a sua personagem do Dom, né? A gente pode falar mais sobre ela? Ainda não, né? Eu posso falar da história, tanto, assim. Eu posso falar dos processos. Mas ela tem seu lado podre, né? Total, que é muito diferente Ela é de você. divertida por isso, na verdade. Porque ela não tá nem aí pra ética e pra moral, E como entendeu? você humaniza, né? Isso foi um gatilho que a Isabela Santoni me deu. Porque a gente tava… Que A Isabela a fez… personagem da Isabela também é uma É pessoa maravilhosa. que é Eu senti completamente… muito orgulho quando eu assisti aquilo, assim. Porque a Isabela, a gente é muito amiga de até um outro lugar fora da atuação. Porque ela vem de Nova Iguaçu. As minhas melhores amigas são de lá. A gente tem um contexto de amizade Legal. das amigas de infância. E o fato da gente também dividir a mesma profissão. A gente se comunica de estar, tipo… Até testes que a gente faz junto, assim. Eu realmente acredito que o que é de cada um é de cada um, sabe? Então… A gente sempre se comunicou muito do profissional, porque pessoal a gente já faz normalmente. E aí ela tava muito feliz quando eu contei pra ela que eu ia fazer Dom, assim. Ela ficou muito feliz. Que O que a gente legal. mais queria, na verdade, era fazer uma cena junto, a gente não teve isso. Que pena. Até perguntaram, a Viviane e a Kelly vão… Não vão ter cenas juntas. Mas eu lembro do quanto ela falou assim pra mim: aproveita a possibilidade de você não precisar se preocupar com certo e errado, sabe? Aproveita porque é muito legal você fazer coisas imorais. Como personagem, né? Como A personagem. gente não tem esse direito na vida, né? A gente E eu tem acho esse que eu me direito em cena. conheço muito como pessoa porque eu já fiz coisas que eu não gostaria e que eu sei que, tipo, mesmo eu não gostaria. Não, Sim. sabe, não… Cara, agora que a gente voltou pra Dom, você falou que teve esse ano inteiro pra poder preparar, né? No meu processo, eu lido muito com procrastinação um pouco antes de começar de fato mergulhar no trabalho que eu tenho que fazer. Porque eu vejo um pouco dessa forma.
Por exemplo, agora eu vou fazer uma novela, um puta personagem, e eu fico imaginando sempre, tipo, eu olho pra esse trabalho que eu tenho que fazer, porque eu sei que é muito trabalho, e vejo como um Everest, que eu tenho que escalar. E aí eu fico sempre ali no pezinho da montanha, falando, cara, ok, quando é que eu vou começar a escalar de fato? Quando é que eu vou começar? Parte do meu processo é essa procrastinação. E aí eu quero saber um pouco mais desse começo pra você, esse pré-início. Você se conecta com isso que eu falei ou não? Um pouco. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de. Eu sou prática. Eu sou a Ariana Certo. bem prática. Então, assim, eu trabalho com o que eu tenho. E eu não tinha o roteiro. Nesse 1 ano? Não. Nossa senhora. Eu só sabia a proposta da personagem. Eu fico maluco com isso. Eu não tinha o roteiro. Se eu tivesse o roteiro, Não, meu mas filho... você, pelo menos, você sabia que caminho você tinha que ir. Sim. Porque você fez o rabo lá atrás. Eu falei com o Breno, eu consegui. E eu, Perfeito. e eu fui muito fiel ao que o Breno falou comigo, assim. Perfeito. Tentei ao máximo honrar isso. Honrar essa visão dele, né? Com que ele. Porque o teste foi ele que me aprovou. Então eu peguei muito do teste e das poucas e singulares conversas que a gente teve, assim. E aí eu entendi a energia. Eu tinha isso pra trabalhar, eu não tinha texto. Eu tinha uma ideia, eu tinha uma imagem, porque eu já tinha feito a caracterização. E eu tinha muito da energia que ele queria. Então eu buscava essa energia em coisas, mas assim. Eu tentei fazer isso de uma forma orgânica, sabe? Eu gosto, eu não consigo, sinceramente, a partir do momento que eu tenho uma personagem pra fazer, eu não vou conseguir fazer outra coisa. Então eu fiquei muito tempo pensando nisso. Mas eu não me cobrava. A partir do momento que chegou o texto, aí eu entrei num modo turbo um pouco mais, assim. Claro. Mas Claro, eu tenho um pouquinho da todo. procrastinação Você com essa tem? coisa do texto, porque daí ficou muito real, né? Exato. Porque quando chega, você fala, Aí fica real. eu não tenho mais pra onde correr. Agora eu preciso Eu tenho que fazer começar. isso aqui. E a gente, como a gente eu te conhecendo, eu sei que você é CDF que nem eu. A gente é muito nerd, então a gente não vai estudar meia boca. Não. A gente vai estudar de verdade. E a gente sabe o trabalho, o suor que é esses meses de preparação que a gente tem, que é tipo, meu irmão, entrou, é labuta pesada, né? Então você se conecta um pouco com isso, né? Sim, um pouco. Mas eu gosto de aproveitar as oportunidades, assim, sabe? Foi o que eu te falei, como eu tive tempo, que é uma coisa que a gente não tem. Nossa, que luxo. Eu ficava muito nessa dicotomia, cara, eu tenho tempo, mas eu não tenho texto. E agora? Como eu aproveito esse tempo, sabe? Eu ficava me cobrando um pouco disso, assim, de tipo, de ter algo pronto. Falei, cara, não tem como eu ter algo pronto, porque eu não tenho texto. A história não tá pronta. Você não tem um mapa, eu falava né? E muito o texto é o mapa, né? Assim, depois eu fui descobrir que o Fábio Mendes, que é o roteirista, que me sugeriu. E pra mim foi assim. Eu não. Até hoje, assim, eu agradeço a ele porque eu nunca trabalhei com o Fabinho, eu não conhecia ele. E saber que ele me viu nesse lugar e ele, sabe, Olha, fez que isso legal. por mim sem um lugar da gente ser amigo, assim, mas pelo trabalho. Foi incrível, assim, eu não sei explicar até hoje da onde ele tirou isso. Mas assim, eu tenho uma gratidão que não cabe em mim por ele, sabe? Que legal. E o Fabinho é uma pessoa muito humana, assim, dessa indústria, que é muito talentoso, muito grande, muito. Assim, não, sabe, ele fez dom, ele não precisa provar nada pra ninguém, ele é bom. Total, ele é talentoso pra caramba mesmo. Mas ele é muito acessível, assim, e aí eu lembro que ele dividia, porque ele não pode falar essas coisas comigo, a gente não podia ter essas trocas. Então ele não falava nada da personagem, mas ele falava do quão empolgado ele tava escrevendo aquilo. Que maneiro. E a gente se seguia no Instagram, então ele via que eu tava fazendo a dança, ele viu que eu tava. E então aquilo foi empolgando ele, a gente foi se empolgando. Então acho que tinha um combustível, uma gasolina que o outro colocava no outro, assim, de tipo, cara, eu tô muito animado, você não sabe o que vem por aí. E aí eu falei, cara, não sei o que, realmente eu não sei o que vem por aí, mas assim, eu vou ser muito sensorial, que aí eu vou pro sensorial, foi o que eu te falei, eu sou sensorial, eu gosto. Por exemplo, foi muito funk a minha preparação. Funk? Funk, Sim. Escutei muito funk. Como é que o que funk faz com o meu corpo, sabe? Aonde. Como você se move, né? E o que isso. Nesse contexto. O que isso aflora em mim? O funk, cada música vai te aflorar uma coisa. Eu, por exemplo, eu adoro escutar a trilha sonora de Interestelar pra estudar, porque eu sinto que eu estou descobrindo a cura do câncer. Muito bom. Sabe? Quando eu boto música clássica pra estudar, eu falo, gente, Meu irmão, eu também. estou. Você também só estuda com música clássica. Eu também. Eu adoro. Eu adoro também. Eu acho boto que aqui. meu cérebro tem entra uma... num modo Einstein, entendeu? Assim. Tem uma playlist maravilhosa no Spotify que se chama
bangers do século XVIII, do século XIX, 1800s bangers, que é tipo músicas incríveis do século do século XIX. É muito bom. Eu quero. Eu vou te mandar. Que é Mas tipo, eu tenho uma acho que é o coisa com Beethoven com aquele Interestelar. óculosinho do pam, parará, pam, sei. pam, pam, tá ligado? Do Thug Life. É, exato. Mas Vou te mandar. eu tenho uma coisa muito sei lá, eu não sei explicar. Realmente, a trilha sonora de Interestelar pra mim é uma. Não, É uma obra-prima. Eu amo a trilha sonora também também é Hans Zimmer, que é do. O Hans Zimmer é um gênio. Ai, A Origem. A trilha sonora de A Origem. E ele fez Piratas do Caribe também, que é maravilhoso. Sim, você sabia que tem um trechinho no Gladiador que é a mesma música que ele usou, porque é dele também. É. Que é a mesma música que ele usou pra poder fazer o tema principal do Piratas do Caribe? Não. Sabe essa música? Aham. Tem no Gladiador. Nossa, eu A vou chegar em mesma casa e coisa. vou assistir. No final, acho que é no. Eu não lembro agora. É uma cena com o Russell Crowe ali no Coliseu, uma cena de porradaria, e começa. Nossa, eu vou assistir. Com essa consciência. Igualzinho, eu falei, gente, como é que pode isso? E Mas é dele, ele pode se roubar, né? Sim. Ele tá só E é uma música. lapidando algo que ele já fez. Exato. E o processo de criação dele, né? Ele fez a música tema de Interestelar no mesmo dia. Nossa, genial. Ele sentou e escreveu aquilo. Você já viu ele mostrando como ele fez o Sim. tema do Coringa? Não. Maravilhoso. Porque eu vi que o processo do Interestelar foi uma coisa entre ele e o diretor, né? Que Uhum. eles escrevem cartas. Olha. Você nunca viu isso ele contando? É Não, maravilhoso. do Interstellar eu não vi. Basicamente, Eu vi do Dark Knight. eu quero saber o do Joker em seguida, mas eu vou te contar o do Não, você tem que assistir o Interestelar. vídeo porque eu não vou lembrar mais. Mas é maravilhoso, é fascinante. Eu vou Ele pesquisar, usa então. gilete em coisa assim, e arriscando metal. É louco. É genial. Eu queria muito poder assistir ele criando essas coisas. Olha como ele criou Interestelar. O diretor, isso ele falou que é um padrão de trabalho dele e do. Eu esqueci o nome do diretor de Interestelar, meu Deus. Christopher Nolan. O Nolan. Ele e o Que Nolan também trabalham. juntos muito. Eles sempre fazem muita coisa. Uhum. Ele falou que isso é uma coisa dele e do Nolan, que não é um sistema de trabalho dele, mas é um processo deles dois. Que é. O Nolan escreve uma carta pra ele sobre o que é o filme. Só que não sobre o que é o filme. No caso de Interestelar, ele escreveu uma carta falando que era uma história sobre o amor de um pai. Que maravilha. E aí ele fez Maravilha. aquela música. Que incrível. Ah, eu vi esse vídeo. Você já viu? Eu vi esse vídeo. Agora eu lembrei. Tipo, ele fez aquilo numa tarde, Ricardo. Eu lembrei. Aquilo ali é. E aí quando ele botou em cima, eu lembro que ele fala Depois que ele foi descobrir que você quando ele tava do colocou universo. essa música na magnitude do universo, o filme ganha uma outra camada. É lindo o que ele fala. Esse filme é uma obra-prima. Eu tô numa fase Eu amo esse meio filme. de estudar astronomia e tal. Juro bom. por Deus. Algum personagem específico, Polly? Na verdade, é roteiro. É roteiro? Que eu tô elaborando. Eu então, acho que a a gente astronomia sempre- talvez a gente explique algumas sempre- loucuras que eu inventei, assim. Porque eu tenho que explicar algumas coisas, senão Muito fica bom. muito sem A sentido. gente sempre vai buscar essas coisas malucas. Eu sempre acho que tem a ver com algum projeto que a gente tá fazendo. Tem! E pra minha cabeça, tudo serve. Tipo assim, qualquer besteira que eu fizer serve. Eu acho que tudo é Total, material. Qualquer total, pessoa total. que eu conhecer Cara, no ônibus vai ser material. Eu tô aprendendo pra agora trabalhar. a escrever com aquela caneta de pena. Com Mentira, caligrafia do século XIX, que delícia! cara. Tipo, de mergulhar A tinta. a caneta na tinta, escrever com papel Aquela inclinado. caligrafia Tipo, nossa, perfeita. muito maravilhoso. É uma E hoje as terapia. pessoas mal usam, É uma- mal usam papel, né? Meu irmão, que é tipo geração Z, que ele tem 22 anos, Total. ele não escreve em papel. Não escreve. Eu ainda tento manter um diáriozinho. Eu sou bem analógica. Eu adoro diário. Eu sou muito analógica. Diário é uma coisa que eu peguei morando lá em Nova York com a questão da escola, porque eles incentivavam a gente a manter um diário de como tá indo o processo. Como você tá melhorando. Tem um livro que fala sobre isso. Que legal. Que é qual O nome? Caminho do Artista, já ouviu falar? Ah, é? Já. É muito legal, porque ela fala disso como uma ferramenta pra criatividade. Mas é. Eu lembro que, tipo, eu perdi um pouco desse hábito hoje em dia, mas eu mantinha muito esse hábito. Você tem esse hábito? Eu tenho. Ele vai e volta. Ele vai e volta, né? Hoje em dia ele é meio volátil sendo também, sincera. mas Nesse processo de vida que a gente tá, a milhão que você sabe como ninguém, Exato. eu não tô conseguindo. Mas eu percebo que, de fato, é meditativo e te faz pensar sobre coisas que às vezes a gente deixa passar, sabe? Sim. Especialmente te sobre traz processo. consciência. Especialmente sobre o processo, sobre como que tá, como que você evolui, como que você é melhor hoje em comparação a ontem, né? E tem várias formas, né? Giovanna Gris, por exemplo, ela faz diário dos personagens. É, Ela tem um diário de cada personagem. que legal. Eu também, Na casa dela, eu assim, também tenho muito certinho, um muito caderninho pra bonitinho. cada coisa, é muito legal. Eu amo. É muito maneiro. Eu adoro escutar processos, assim.
E é muito legal ver como cada um… Funciona de formas diferentes, tentando alcançar o mesmo objetivo. Por exemplo, a gente tá falando de, tipo, alcançar a verdade, como isso é importante pra gente. E como que a gente faz isso de formas diferentes, né? Apesar de a gente ter processos, talvez, que se pareçam, né? E Em de um certos tempo pra lugares. cá eu fui mais nerdizada, né? Tipo, eu fiz o seu curso do Meisner e foi isso. Eu descobri que muitas coisas que eu não tinha exatamente um processo estabelecido, elas vêm disso. Porque, na verdade, até os exercícios de teatro que a gente aprende, eles vêm lá do Stanislavski, que tudo tem uma base. É papai do Meisner, né? Só muda o nome, às vezes, assim. E aí, eu entendi que o Meisner, ele era uma coisa que eu meio que aplicava. Essa coisa de antecipar a emoção. Intuitivamente. A emoção, eu adoro esse exercício de você entender qual emoção que você entra em cena. O que aconteceu logo antes? E você se prepara emocionalmente pra aquele primeiro momento, né? Como é que eu entro nesse lugar? Eu lembro que aquilo virou uma chave pra você, né? Você adorou aquilo. Aquele curso foi maravilhoso. E se aplica essa preparação emocional? Você teve a oportunidade de aplicar isso em algum lugar? Amigo, sim. E eu sou bem maluca, né? Eu até fiquei feliz esses dias porque eu descobri que o Leonardo DiCaprio faz isso também. Que ele, tipo, fala sozinho e começa a fazer uma cena do nada em casa. E eu faço isso. Isso é maravilhoso. Tem… Tipo, às vezes eu começo nada a chorar. E aí eu fico pensando sobre o caminho que aquele sentimento fez. Sabe, louca? Cara, é maravilhoso. Tem o meu professor na época, um dos meus professores, ele falava que o professor dele era tão nerd CDF em preparação emocional que ele queria dominar essa ferramenta de tamanha forma que ele ia pra Times Square de dia, com muita gente ao redor, sentava e tentava se preparar emocionalmente com toda aquela distração. Ele fazia isso horas. Isso é muito louco. Isso é muito maravilhoso. Importante, né? Porque a gente sabe, no set, as pessoas vão estar mexendo na luz, no microfone, falando com você, e aí te maquiando, e aí tempo pra retoque, tempo isso aqui, 50… Eu falo assim, nosso trabalho, ninguém imagina, mas às vezes eu juro pra você, eu paro assim, eu me olho, e tem tipo… A gente tem 2 mãos. Tem, tipo, 5 pessoas. Então tem 10 mãos em cima de mim. 2 pro microfone. E você tendo que fazer uma cena fodida daqui a pouco. Me preparando. Enquanto essas pessoas estão mexendo no meu corpo. E cada um com a sua função. Pra entrar em cena. Você tem essa consciência no set, ali naquela correria de que… Cara, eu preciso de 2 minutos antes de começar. E você tem… Eu verbalizo. E você pede? Sim. Ah, que bom. Quando eu sinto necessidade, porque também, assim, tem coisas que são mais triviais, eu tento deixar… Eu dou o tamanho que ela tem. Eu comunico, assim, e eu acho que tem um lugar, às vezes, ou da gente não querer soar controlador, ou então meio metido, meio assim. Exato. Ou então esse lugar também de não querer incomodar. A gente tem muito isso. Mas eu sempre falo assim, cara, com jeitinho, falando direitinho, com jeitinho, se você tiver educação, dá tudo certo, se resolve, cara. Total. Dos dois lados, assim, você pode me pedir o que você… Eu vou ouvir qualquer proposta, qualquer coisa. Eu não sou uma pessoa… Eu tenho moral e ética, mas eu entendo que no trabalho a gente precisa explorar coisas. E assim, eu tô aberta, eu sou disposta, sabe? Legal. Mas é isso, vamos saber pedir as coisas também. E eu acho que eu também sei pedir, eu sei me comunicar, eu respeito muito o trabalho de cada pessoa no set, assim. Legal. Eu entendo que um set ele só funciona se eu fizer meu trabalho. Isso em todas as escalas, assim. A menina da limpeza tem uma importância gigantesca. Porque a gente não tem dignidade no nosso trabalho se uma pessoa como ela exercendo a profissão dela. Então entender que todo mundo ali tem um lugar, tem uma função. E que faz toda a diferença essa função poder existir bem, sabe? De uma forma digna, assim. Eu acho que a gente só pode pedir o que a gente dá. E se eu quero dignidade, se eu quero respeito, eu tenho que ter isso com o outro. Mas também se eu quero fazer um bom trabalho… E se eu quero compreender com mais facilidade o que as pessoas querem de mim, eu preciso também saber comunicar o que eu espero e o que eu posso e o que eu gostaria de trazer ali. Então eu sou muito terapeutizada, né? Eu sou muito da comunicação não violenta, que eu acho que inclusive é uma ferramenta muito interessante para atores, assim, porque ela parte da emoção. Você comunica a partir do que você sente. E aí, você não tem como virar pro outro e falar: não, você não tá se sentindo assim. Total. Tipo, eu não tô te acusando, mas eu tô te falando que quando você faz isso, eu me sinto assim. Qual argumento que você tem pra dar?
E a gente falou brevemente de insegurança, eu te perguntei sobre essa sua. E eu quero saber um pouco mais a fundo se você mantém algum medo. E como que essa insegurança, esse medo afeta o seu trabalho, e como você deixa, e como você tenta fazer com que ele não afete. Faz sentido? Faz. Você me coloca numa sinuca de bico porque eu não sei ser falsa. Então eu vou ser muito sincera nesse momento e eu espero que as pessoas entendam que isso vem de muita humildade. Mas o único medo que eu tenho é de não poder continuar fazendo o que eu amo fazer. E Aham. é nisso que eu me agarro, porque eu acho que eu me considero uma pessoa confiante. Uhum. E eu acho que, assim, eu só tenho medo de não poder tentar, Uhum. sabe? De não poder Experimentar? experimentar, de não poder falar, de não. O meu medo vem desse lugar. O que me alimenta é nesse lugar do medo, né? Que seria o que me move, o medo que me move, seria esse medo de não fazer o que eu acho que dá pra ser feito. Legal, legal, legal. Então Eu, talvez eu, você eu entra, gosto de, você de entra em tentar. cada oportunidade abraçando ela como se fosse a última. Ai, Você acha que sim, eu isso é sou o muito intensa nesse sentido. Até porque legal? às vezes eu sou um pouco apocalíptica, eu acho que a minha carreira vai acabar e é a última vez que eu tenho que entregar tudo, entendeu? Ai, ai, Pra eu ai. nunca mais não ter que passar um perrengue. Mas isso Então, faz então parte da essa nossa carreira. volatilidade do mercado é um lugar que te deixa insegura, porque você fica com esse receio. Hoje em dia, vou ser sincera, assim, a gente é instável, né? A gente é ser humano. Mas uma coisa que eu lembro que eu cheguei em um momento assim, como eu tenho 27, mas eu tô nessa há um tempo. Então acho que eu consegui antecipar uns problemas, assim, na minha vida Uhum, adulta, porque eu comecei jovem. sim. E eu lembro de um momento da minha terapia eu chegar e ficar falando. Eu repetia muito essa coisa da instabilidade, que não tem segurança, que não tem eh, certeza de nada. Ela falou, mas qualquer pessoa pode ser demitida a qualquer momento, de qualquer emprego. É. Que fixação é essa por segurança? Tipo, isso não vai. Isso é uma ideia ilusória que as pessoas É uma dão pra gente, projeção, né? sabe? De que você tá seguro. A gente não tá seguro, nem em profissão e nem como vida, como ser humano. Eu posso atravessar a rua e morrer. Verdade. Eu posso tá tomando banho e vazar o gás, sabe? Uhum, Tipo, eu posso ter uma doença a uhum. qualquer momento. Então, assim, a gente não tem esse controle. Não tem. E eu lembro que a minha terapeuta, tipo, me deu. Ela é do Chacalhão, e aí ela falou isso pra Dá ela mim. do chacoalhão. Ela é, Me eu passa o gosto número dela. disso. Tô Ela é brincando. maravilhosa. Tem uma ótima Cara, também. Ana Paula, ela tem muito crédito da minha personalidade e da minha força, eu acho, de encarar a vida, assim, Legal. porque eu me identifico com ela, desse jeito reto, direto, assim, ela é meio Uhum. papum. Ótimo. E eu sou ariana, né, papum. Aham. E eu lembro que ela falou Nossa. disso, de tipo, tira. Ela falou: você quer ser atriz? É isso que você quer? Ou você considera outra coisa? Eu falei: não, eu quero isso. Ela falou: então você entra nesse barco ciente de como ele é. Uhum. Porque senão você tá se enganando. Entendi. Você escolher uma coisa pra sua vida com uma possibilidade que não existe dentro dela, você tá se enganando. Tome responsabilidade pelas suas escolhas. É isso. Toma, Se responsabilize por tipo, suas escolhas, é isso? segura o teu bagulho. Você bota, entendeu? Essa que você quer. Então, Então, honre o banque. que você. Banque o que você tá escolhendo. Você não Entendi. quer Ah, legal. ser atriz? Uhum. Não é isso que você ama? Não é isso que você quer pra sempre? Não é assim que Eu funciona? entendo as possibilidades ruins que podem vir com isso. Tudo. É. Você vai esperar muito e você não vai ter essa segurança toda. É isso. Vem com o trabalho. São premissas de ser ator. Se espera pra caramba e você não tem. Não é sobre você querer e você se esforçar. É sobre também as oportunidades, sobre os perfis, Uhum. sobre Sobre um coisas que a gente não tem networking, controle, sobre cara. um monte de Como a gente coisa, tá entendeu? falando, É sim. Essa meritocracia, não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, nem no Brasil e nem na profissão. É. A gente precisa olhar para as coisas. Porque eu acho que muito da minha tranquilidade com questões difíceis do trabalho vem do tipo, cara, encara isso aqui de frente, porque é Uhum. assim. Uhum. E eu não vou conseguir mudar isso aqui sozinho nem de um dia pro outro. Total. Então, se é dessa forma, entra dentro do sistema. Quer mudar o sistema? Muda por dentro. Mas você vai ter que entrar primeiro. É. Então, eu sempre fui muito consciente das minhas limitações. Polly, pra finalizar aqui. Uhum. Se deixar, a gente vai A gente vai fica falando. até amanhã, essa é a realidade. Nossa, tem tantas perguntas que eu não fiz ainda. Mas A gente faz uma segunda a gente parte. faz uma segunda parte. É uma pergunta que eu faço todo final do episódio, que é: eu quero que você me diga 4 filmes favoritos, seja
que estão na sua cabeça no momento seja, tipo, favoritos da vida inteira. Que eu sei que não tem 4 só, né? É difícil. É uma pergunta escrotinha. Não mas a gente é feito de fases, né? Eu vou pensar. Tá. Clube da Luta. Ok, Clube da Luta, ótimo. Nossa, eu acho o Clube da Luta muito bom. É muito bom. Nossa. É. O Aviador. O Aviador, olha. Eu acho muito bom É um também. filme que eu não penso quando eu penso em Scorsese ou DiCaprio. É um filme que demora a chegar. Engraçado. O Aviador. Quando você pensa em Scorsese, ele não é um Aviador mainstream, não chega logo. Não é Não é. Mas eu acho que é um excelente trabalho deles, assim. Amo, e a Cate Blanchett como a Katharine Hepburn tá maravilhosa também esse filme. Kate Blanchett, você me trouxe outro. Benjamin Button. Benjamin Button. O que é esse trabalho? Porque é um arco gigantesco de trás pra frente. É uma loucura esse filme. Eu amo esse filme. Esse trabalho deles. E a química da Kate com o Brad Pitt ali. Eu me é acabo de chorar. Aquele último encontro deles eu me acabo de chorar. É. E a caracterização. Eu gosto muito de trilhas sonoras e caracterizações, e figurinos, coisas. Eu reparo tudo. É muito Temos bom. 3, falta um? Falta um. Ai, meu Deus, eu queria ser um. A gente falou disso hoje. Qual? Eu amo Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro, Guerra Reis. Agora eu entrei no vórtex do Nacional, né? Eu diria Auto da Compadecida. Mas aí já passou de 4, Já passou de 4. Já passou de 4. Mas eu vou escolher. Lisbela e o Prisioneiro é um puta filme nacional. É um puta filme, não é o filmão cult nacional que a galera fala. Mas eu juro. Amo. Eu não sei. Eu lembro de ver Lisbela e o Prisioneiro e eu queria ser ela. Eu queria ser a Lisbela, então eu tinha que ser atriz, entendeu? Pra poder ser essas pessoas. Nossa, esse filme é incrível. Esse filme é maravilhoso. O dialeto, a trilha sonora, cada detalhe. Eu sou apaixonada por esse filme. Eu acho que é uma obra-prima, assim, do Brasil. A gente tem filmes maravilhosos, de fato, assim. Que são os hypes. Mas esse é um que eu acho que ele não tem a devida atenção. Sabe? E é lindo. É um clássico química, nosso. É um clássico. A química de cada ator. Aquele filme é maravilhoso. É lindo. Tem um filme nacional que eu amo de paixão, que toda vez que eu assisto me dá sorriso no rosto, que é Deus é Brasileiro, cara. Cara, Deus é Brasileiro é muito bom. Eu amo Deus é Brasileiro, é muito maravilhoso. Deus é Brasileiro Wagner Moura é muito naquele bom. filme, Jesus amado. E é um humor brasileiro, né? Total. Eu gosto de filmes que carregam essa cultura, assim, de tipo. Não, porque a gente tava fazendo essa discussão até esses dias lá da coisa de um projeto que ele é feito para o público, pensando que o público precisa gostar. E um projeto que ele é feito. Sim, e aí, vamos ver como é que as pessoas reagem a isso. E eu acho que Deus é Brasileiro é muito nesse lugar, assim, tipo, ele é pra um. Ou você gosta ou você não gosta, ou você entende ou você não entende. E eu vou te falar, ele é muito bom. Eu vou te falar, é muito fora do comum das coisas que estavam sendo produzidas nacionalmente ali naquele momento. E eu vou te falar, pra mim, top 3 performances do Wagner Moura, tá? E olha que esse é um trabalho difícil, né? É difícil, de fazer. mas eu vou botar aí, Tropa de Elite, Deus é Brasileiro e terceiro, talvez Narcos. Eu gosto muito de Narcos, mas eu também amo ele, Opaió. Ui, Opaió, você me pegou agora, cara. Ele e o Lázaro tem uma química fora do normal. Aquele diálogo, assim, que o Lázaro... Do monólogo do Mercador de Veneza. Sim, que o Lázaro começa a dar esse monólogo. E a resposta do Wagner, assim... vai tomar no cu. Exato, e que não tava no roteiro. Que você vê que é de um desprendimento de ser bonzão e de querer aparecer. Ele e o Lázaro ali, meu irmão, tá num nível de entrega, de presença no momento. E fora todo o elenco em volta, né? Aquele filme é maravilhoso. O Opaió também, pra mim, é um clássico nacional. Filme clássico e muito bom, assim. É muito maravilhoso. E é isso. Obrigado, meu amor. Toca pezinhos. Obrigada a você. Obrigado. Nossa, que alegria poder falar de tantas coisas maravilhosas, que tocam né? a gente, né? Espero que toque todo mundo que tá ouvindo também. Beijo, gente. Obrigada por aguentar até aqui, a gente falando tanto. Perspectiva é produzido pela Joint em parceria com a Hit Produções e gravado no estúdio Playground. Nossos episódios são quinzenais, sempre às terças-feiras. Até a próxima!